O que é esperança para você, Thiago? Esperança? Difícil, hein? Caraca, eu já perdi a esperança em tudo. O único caminho é a política. Você se sente visto pelas pessoas? Tem pessoas que só te vê, pra ele vai ficar doente também. Então já desvia, corta caminho. Ele dá bom dia para outro, mas não dá bom dia para você. Porque você é menos que ele. Protege, me protege, tá? Tá bom? Se Deus quiser, não vai acontecer nada com você. Acho que tem. Mas para você, onde está a solução do Rio de Janeiro? A solução? Sei lá. Paz para a cidade. Metade da nossa cidade idolatra políticos. A outra metade já desistiu de viver, já desistiu de tudo. E em meio a esse caos, Deus nos plantou aqui. Deus colocou essa igreja nesse lugar. A única esperança do nosso bairro não é o evangelho encarnado em mim e em você. Deus não nos chamou para a ilusão de um poder político, nem para o cinismo silencioso do isolamento. Ele nos plantou aqui com uma ordem clara: busquem a paz da cidade. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos com a igreja. Nesse momento, as crianças de 1 a 9 anos estarão se dirigindo para a salinha, para o culto infantil. Aqueles pais que não fizeram check-in no início, acompanhem seus filhos, lá os professores irão orientar. Na primeira sala, ela está preparada para receber os bebês de colo, caso haja necessidade. Irmãos, nós estamos na nossa série de pregação, Os Enviados. É uma série onde estamos tratando sobre a missão, sobre a visão de Deus, a visão missionária do povo de Deus. E hoje vamos refletir em um tema: paz na cidade. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no seu verso 29. Esse vai ser o texto base para a nossa pregação essa noite. Jeremias, no seu capítulo 29. Mas antes de lermos esse texto, eu quero fazer uma pequena introdução do contexto que o povo de Israel estava vivendo naquele momento. O povo de Israel estava cativo na Babilônia. Jerusalém caiu, o templo foi destruído, o povo perdeu sua terra. Agora eles estão vivendo exilados. Eu queria que nesse minuto você, por um instante, fechasse seus olhos. E eu queria que você usasse a sua imaginação para imaginar um pouco aquela situação, para que de alguma forma nós pudéssemos tentar sentir o que aquele povo estava sentindo ao receber a carta que leremos do profeta Jeremias. Imagina, tenta respirar por um minuto aquela poeira de um deserto no caminho de Jerusalém para a Babilônia. Imagine um cenário que você passou meses caminhando sob o sol implacável, arrastando as correntes com o barulho de soldados gritando no seu ouvido. Para trás ficou tudo o que você amava. Jerusalém virou cinzas. O templo onde você adorava o nosso Deus, foi demolido. Suas memórias foram rasgadas, você perdeu o chão, perdeu a sua pátria, perdeu a sua segurança.
De repente, a marcha para. Você levanta a cabeça, limpa o suor, os olhos ardem diante da Babilônia que se ergue. É colossal, é a metrópole antiga do mundo antigo. Os muros são tão largos que as tropas conseguem correr em cima deles. Templos banhados a ouro parecem tocar os céus. Uma arquitetura imponente, barulhenta, tomada pelo comércio, pela prostituição cultural, por divindades estranhas e por um orgulho humano avassalador. É o império do eu, é o império do dinheiro, é o império do poder puro e simples. Você olha para aquilo e o seu estômago embrulha. O sentimento de exílio dá uma facada na alma. Você se pergunta, o que o povo de Deus está fazendo nesse lugar? O que nós estamos fazendo no meio desse mundo horrível, esse monstro urbano? Como manter a minha fé viva em um lugar onde odeia tudo que eu sou, tudo que eu amo? Naquela comunidade de exilados, o coração das pessoas se dividiu imediatamente em dois lados extremamente neuróticos. O primeiro grupo foi tomado por uma obsessão política. Eles andavam pelos cantos roendo as unhas e tramando: Deus vai levantar um líder. Nós vamos derrubar o governo, nós vamos quebrar os sistemas da Babilônia à força, porque a única salvação é arrancar esse homem do poder. Eles transformaram a política na sua única razão de existir. O segundo grupo é esmagado pela realidade. Caiu em desespero absoluto. Eles sentam na calçada da Babilônia, eles penduram suas harpas, eles não louvam mais. Eles desistiram. Eles cruzam o braço e olham para o chão e dizem: acabou. Deus nos deixou aqui para morrer. O que podemos fazer é nos isolar no nosso quarto e esperar o fim. E é um ambiente de completa esquizofrenia espiritual. De um lado, a idolatria de um poder humano. Do outro lado, o cinismo da desistência. Agora abre os seus olhos. Olhe para a tela onde passamos o vídeo há um minuto atrás. Você consegue perceber que a Babilônia não ficou no passado? Quando nós saímos nas ruas do nosso bairro, essa semana, com uma câmera na mão, nós ouvimos não vozes de pessoas distantes. Nós ouvimos o eco da Babilônia nas nossas esquinas. Ouvimos o primeiro grupo gritar e dizer: a única esperança está na política. E se o governante certo não entrar, não tem mais jeito, estamos perdidos. Ouvimos o segundo grupo murmurar e com os olhos caídos dizerem: não tem mais jeito. Eu perdi toda a esperança. E é exatamente nesse ponto de colisão entre a ilusão política e o desespero que entra a carta de Jeremias. Ela chega até nós hoje. Quando o povo esperava um comando de guerra, uma permissão para fugir, Deus envia uma palavra que vira a mesa, transforma o coração daquele povo. E é esse texto que eu quero que nós possamos ler agora. Jeremias, no seu capítulo 29, iremos ler o verso 4 ao 7. Não perca durante a mensagem do seu coração o contexto que esse povo estava. Jeremias 29, 4 a 7. Diz assim o verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas. Plante pomares e comam seus frutos. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os seus filhos e deem as vossas filhas em casamento, para que tenham os filhos e filhas. Aumente em número e não diminuam.
aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. A primeira coisa que nos chama a atenção desse texto que nós lemos é que Deus começa falando com o povo para a cidade que eu deportei vocês. O local que nós estamos hoje, o bairro que estamos inseridos, a cidade que estamos inseridos, a vizinhança que nós estamos inseridos, foi Deus que nos colocou. Antes de qualquer resmungação, antes de qualquer coisa, qualquer aflição que vinha no coração daquele povo, Deus afirma que foi Ele que colocou eles ali. O contexto que eles estavam desesperados, querendo sair, querendo fugir. Inclusive, existiam profetas, falsos profetas, que estavam dizendo, não desfaçam suas malas. Isso aqui é momentâneo, é rápido. Daqui a pouco nós vamos sair daqui, é prazo de 2 anos. Era tudo que o povo queria ouvir. Era tudo que acalentava o seu coração. Era tudo que trazia a paz que eles queriam. Eu não vou nem desfazer minha mala, daqui a pouco eu estou indo embora. Daqui a pouco Deus vai vir com mão forte, vai me resgatar, vai me tirar daqui. E eu vou estar de novo em Jerusalém, eu vou ter o templo, eu vou adorar. Eu vou estar na minha casa, eu vou estar no meu chão, eu vou estar na Terra Santa. Mas aí, no verso 5 e 6, o profeta vai dizer, edifiquem casas, habitem nela, plante pomares e coma o seu fruto. Percebe o choque desse texto? Deus não está dizendo para Israel destruir a Babilônia, conquistar a Babilônia. Ele não está dizendo para Israel fugir da Babilônia. Deus está dizendo para Israel servir a Babilônia. Isso é completamente contra a lógica humana, é contra-intuitivo. Imagina você, em algum momento, você foi sequestrado. E aí você vai e está no cativeiro lá dos sequestradores. E aí você recebe uma carta de Deus. E Deus fala assim, pinta as paredes, limpa a casa, organize o ambiente onde você está e ajude os sequestradores a prosperar. Na nossa cabeça, não tem lógica nenhuma isso. Na nossa cabeça isso é surreal. O que Deus está querendo de mim? O povo queria escapar. Mas Deus diz, cria raízes, permaneça aí, invista nesse lugar. Isso fala diretamente ao nosso coração. Sabe por quê? Porque muitos de nós vivemos na cidade, mas não estamos presentes nela. Moramos no mesmo bairro há anos, mas nunca tivemos uma conversa profunda com o vizinho. Trabalhamos há anos na mesma empresa, mas ninguém lá sabe que nós amamos a Jesus. Estamos cercados de pessoas, mas emocionalmente isolados. Temos que olhar também, dentro do contexto desse texto, o momento que eles estavam vivendo. Porque para nós, hoje é muito fácil. Em 5 minutos, nós alugamos um carro, nós alugamos uma casa no Airbnb. É muito rápido isso. Mas naquela época, para você construir uma casa de alvenaria, era algo que durava muito tempo. Você imagina aquele povo que estava com a esperança de daqui a 2 anos ir embora e Deus fala assim, construam casas. Ué, mas espera aí, construir casa demora. Ou pior do que isso, ele fala assim, plante pomares. As plantações daquela época, por exemplo, uma plantação de oliva, levava 8 anos para ter uma boa produção. Deus está dizendo aqui para eles se pegarem naquele lugar de tal modo que era algo geracional. Você vai fazer agora e a sua descendência vai usufruir. Era um choque. Deus está dizendo para eles, não vivam como um turista. A fé cristã não é apenas para dentro da igreja. O reino de Deus invade a vida comum. Ele aparece no nosso trabalho honesto, no nosso casamento saudável, na forma que nós criamos filhos, na forma que nos relacionamos com as pessoas, na forma que nós tratamos nossos vizinhos, nossas vizinhanças. Jesus não salvou a mim e a você para sermos apenas frequentadores de culto. Ele nos enviou para representar o reino
onde quer que nós estejamos. Mas nós temos dificuldade com isso. Será que nós estamos apenas passando pela cidade? Ou estamos realmente presentes nela? Estamos investindo no lugar que Deus plantou, onde Deus nos colocou? Quando olhamos tudo aquilo que vimos no vídeo, como é que enxergamos isso no nosso dia a dia? Hoje, depois de um louvor que fala sobre a cidade, depois de uma oração sobre a cidade, depois de uma ministração sobre a cidade, a gente olha esse vídeo e nos comove. Mas quando você passa pela cidade, como você olha a cidade? Como você vê a cidade? Como é que fica o teu coração? No verso 7, ele vai dizer: buscai a paz da cidade. Mas como assim buscar a paz da cidade? Eu quero ir embora. Eu quero ir por campo. Eu quero ir onde eu tenho sossego, onde eu tenho paz, onde eu tenho silêncio. Hoje isso é uma fantasia moderna. Vou morar longe de todo mundo. Eu quero paz, eu quero fugir. Só quero uma casa no mato, uma boa razão para sonhar. Um cachorro, um gato, comida no prato e uma cama. Não é assim? Já dizia Projota? Ou então outros. O mundo é repleto disso. É o desejo, é o coração do mundo. É o que reflete a paz para eles. Elis Regina vai dizer, em uma das suas músicas: eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor rocks rurais. E tenho uma certeza: 2 amigos no peito e nada mais. Ou J Quest, que vai dizer: além do horizonte, deve ter um lugar bonito para viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Ou então nós gostamos muito e temos uma sensação tão boa quando ouvimos aquela do Skank. Vamos fugir. Vamos fugir para outro lugar, meu bem. Vamos fugir. Por quê? Porque eu não aguento mais. É uma ideia de eu quero sair dessa loucura da cidade. Eu quero sair desse tumulto. Eu quero a paz que o campo me dá. Isso revela algo verdadeiro. As pessoas estão cansadas. Nós estamos cansados da correria do dia a dia, de tantos afazeres, de tantos compromissos, do mundo que nos desgasta. Estamos cansados da barulheira do dia a dia, estamos cansados do trânsito, estamos cansados de tudo. Mas também revela algo perigoso, um desejo de isolamento. Só que o reino de Deus não é isolamento. O Evangelho nos chama para amar pessoas, para servir pessoas, para sofrer por pessoas, para alcançar pessoas. Nós herdamos uma cultura cristã que a cidade é algo ruim, que a paz e o sossego a gente encontra no campo. Ora, pensa comigo, eu já ouvi isso. Ô Marlon, quem edificou a cidade? Biblicamente, historicamente, o autor, a pessoa que edificou a cidade foi Caim, cara. Caim. Cidade é coisa do homem, cidade é coisa ruim. Pode vir algo bom da cidade. Deus nos fez num jardim, irmão. Deus nos fez num campo. O campo é o lugar de Deus. A cidade foi construída por Caim. Não tem sentido para nós. Passamos a não amar a cidade onde Deus nos colocou e usamos a cidade apenas. Passamos a amar o campo. E quando estamos na cidade, nos voltamos tão para dentro da igreja que vivemos do nosso jeito. Viramos para dentro de uma forma que temos até o nosso próprio dialeto. É varão, recebe, está amarrado. Vaso, barro, água, terra, sol, mar. Atribulado. Se você bota 2 cristãos para conversar junto do lado de uma pessoa que não é da igreja, não entende nada. Nós excluímos pessoas no nosso meio, porque nós nos voltamos para nós, nos voltamos para dentro. A ideia de fugir para o campo para buscar paz é antibíblica. A Bíblia realmente começa no jardim, ela começa no Éden.
mas ela termina numa cidade, na Nova Jerusalém. A paz que Deus promete não é um silêncio de um sítio longe de tudo. A paz que Deus promete, a paz que Deus está dizendo aqui para nós buscarmos, é o shalom de Deus. O original aqui, o que está dizendo, é o shalom, é a plenitude, é o renascimento, é a ordem, justiça, é a vida em abundância. Não é o silêncio. Nós tendemos a achar que paz é a ausência de guerra, é a ausência de barulho. Eu quero a minha paz, eu vou para o meu canto, eu vou me trancar no meu quarto, eu vou ficar ali sozinho, porque é minha paz. A paz de Deus não é isso, não. O shalom de Deus é o bem-estar completo que vem de Deus. E aqui existe algo muito importante. A igreja não deve ser nem uma fortaleza, nem um espelho. Alguns cristãos olham para a igreja como uma fortaleza, nós vamos nos esconder do mundo. Outros olham como um espelho, nós vamos copiar a cultura do mundo. Mas Deus nos chama para ser uma presença transformadora. Já parou para pensar a quantidade de igrejas que nós temos no Rio de Janeiro? Ou melhor, em Campo Grande. Eu lembro quando a gente fez a pesquisa para a plantação da Igreja do Calvário, nós começamos a dar uma olhada, e eu lembro que numa das ruas ali do Mangueiral, eu acho que em 300 metros, tinha umas 5 igrejas. E a gente olha assim, rapaz, é muita igreja por metro quadrado. Se todas essas igrejas realmente estivessem comprometidas com o shalom de Deus, como o nosso bairro deveria ser? Como o nosso bairro deveria estar? Será que nós, como cristãos, estamos fazendo realmente a diferença no mundo? Será que temos buscado a paz da cidade? Saindo um pouco dessa ideia de paz no campo, irmãos, o cristianismo nasceu nas cidades. Isso é muito importante para a gente prestar atenção. O evangelho nasceu nas cidades, não nasceu no isolamento rural. Ele explodiu nas cidades. Jesus passou por cidades. Os apóstolos plantaram igrejas em centros urbanos. O livro de Atos dos Apóstolos é praticamente uma estratégia missionária urbana. É Jerusalém, Antioquia, Éfeso, Coríntios, Filipe, Roma. São grandes metrópoles. Paulo quase sempre escolhia centros importantes porque entendia algo. Se o evangelho alcançar as cidades, ele alcança a cultura, comércio, famílias, regiões inteiras. As cidades eram centros culturais, econômicos, políticos, filosóficos. Então o cristão ia exatamente onde havia mais idolatria. Isso é muito importante de entender porque o cristianismo nasceu missionário urbano. O cristianismo nasceu assim. E no decorrer da história, onde o povo de Deus crescia, a cidade se desenvolvia. Muitas cidades europeias cresceram ao redor de mosteiros, igrejas, universidades cristãs, centros de assistência cristãs. As 2 maiores universidades dos Estados Unidos, famosas, que nós vemos várias vezes no filme, elas vieram de um ambiente cristão. Vocês sabiam disso? O cristianismo mudou o mundo. Onde o cristianismo crescia, o mundo florescia. O shalom de Deus chegava. Porque os cristãos entendiam. O reino de Deus afeta a educação, trabalho, justiça, cultura, cuidado humano. Martim Lutero e João Calvino, 2 reformadores, ajudaram a recuperar uma visão muito importante. Todo trabalho pode glorificar Deus. Então, pedreiro, padeiro, comerciante, político, professor, médico, todos os trabalhos podem servir ao reino. Isso mudou cidades inteiras. Isso era a ideia de que o evangelho não muda só o culto, ele muda a cultura. João Calvino, quando chegou em Genebra, e nós paramos e olhamos para nosso bairro, olhamos para Campo Grande, pensamos assim, caramba, que doideira. É muito trânsito, é muita gritaria, é som alto, é barulho, é pessoas na rua, é um caos. Mas João Calvino, quando chegou em Genebra, a cidade era um caos moral e social.
Ele não apenas pregou sermões, ele e a sua igreja criaram hospitais para os pobres. Eles fundaram a Academia de Genebra, uma educação pública de excelência. Eles regulamentaram o trabalho para que os operários não fossem escravizados, não fossem oprimidos. Eles desenvolveram saneamento básico. A igreja não fugiu da cidade corrompida. Ela arregaçou as mangas e reconstruiu a cidade. A espiritualidade cristã fez Genebra enriquecer, desenvolver culturalmente e economicamente. A história prova que onde a igreja decide ficar e amar, a doença recua, a ignorância cai, a cidade floresce. Aí nos perguntamos, por que na sociedade hoje, onde vivemos, onde vimos esse vídeo, está do jeito que está? Dependendo de político ou realmente tomadas pelo desespero? Porque a igreja moderna assumiu uma postura de consumidora e não de cultivadora. Nós apenas usufruímos da cidade, nós vivemos como se estivéssemos de passagem. Nós estamos sempre com a mala pronta. Muitos cristãos hoje moram em condomínios fechados, pegam carro, usam o asfalto da cidade, trabalham para ganhar seu dinheiro, vão para o prédio da igreja para sua experiência espiritual e depois voltam para o seu isolamento. A igreja moderna usa a cidade, mas não chora por ela. Nós sugamos os recursos dos bairros, mas não plantamos shalom nele. Se fôssemos cristãos sérios, vivendo o que Jeremias 29 está dizendo, como deveria estar nosso bairro? As nossas escolas públicas teriam um ensino maravilhoso, porque os professores cristãos dariam a vida por isso. Os nossos bairros seriam mais seguros, porque nós nos envolveríamos com nossos vizinhos e os mais velhos estariam conversando com os mais novos e orientando e cuidando da juventude de Campo Grande. Os nossos hospitais, as nossas obras públicas seriam melhor realizadas, porque os funcionários cristãos trabalhariam como se estivessem trabalhando para Deus. A cidade parou de desenvolver os valores do reino, porque a igreja parou de suar pela cidade. Parou para refletir isso? Tem uma coisa na história que sempre me chama muita atenção. Você já parou para pensar que a história da igreja e uma das cidades que mais chama atenção, a cidade de Roma. Por quê? Porque Roma, especialmente no século I ao século III, todos os imperadores que passaram ali, Nero, entre outros, perseguiram, promoveram perseguição severa aos cristãos. Eles eram presos, executados, queimados vivos, lançados nas fornalhas, lançados nas arenas, mortos publicamente. Segundo a tradição cristã, Pedro foi morto em Roma. Paulo também. Então pense comigo, Roma matou os apóstolos, mas não conseguiu matar o evangelho. O império tentou destruir a igreja, mas a igreja continuou servindo a cidade. A igreja continuou servindo, sendo perseguida. Já parou para pensar que aquela cidade que matou os apóstolos se tornou a cidade da maior igreja cristã da história? Surgiu em Roma? Aí tu pensa, como? Que horas? Em que momento mudou essa chave? Quando Roma, de perseguir a igreja, virou a sede, a base da igreja. Não foi na espada. Não foi no poder político ou poder militar. Foi pela presença persistente dos cristãos naquela cidade. Os cristãos cuidavam dos pobres. Os cristãos acolhiam os órfãos. Serviam os doentes, permaneciam durante as epidemias. Demonstravam dignidade. Naquela época, quando as coisas ficavam ruins, tinha uma epidemia, o povo fugia, iam para o campo. Os cristãos permaneciam e cuidavam das cidades, cuidavam dos doentes. Isso começou a impactar profundamente Roma. Roma não foi transformada porque os cristãos fugiram dela. Roma foi transformada porque os cristãos permaneceram nela, sofreram nela, serviram, amaram, morreram se necessário, testemunharam nela. Isso é
Jeremias 29 na prática. É buscar a paz da cidade. Roma tentou destruir os cristãos, mas enquanto Roma perseguia, os cristãos serviam. Os cristãos não venceram Roma fugindo, eles venceram Roma permanecendo, servindo, amando, cuidando, pregando e morrendo se necessário. E talvez o problema da igreja moderna seja exatamente esse. Nós queremos fugir da cidade, enquanto Deus nos envia para ela. Nós não existimos para fugir da cidade. Também não existimos para imitar a cidade. Nós existimos para servir a cidade com o evangelho. Isso muda completamente a nossa visão de vocação. Seu trabalho não é apenas um local onde você vai para arrecadar dinheiro, pagar suas contas e poder financiar a sua vida espiritual do final de semana. O seu trabalho é um local de missão, onde Deus te colocou para proclamar o evangelho. É onde você é a luz do mundo e sal da terra. É lá onde Deus te colocou. Martinho Lutero vai dizer que Deus cuida da humanidade através da vocação comum, das pessoas comuns. Deus alimenta através da mão do padeiro. Ele nos cura através do estudo do médico. Ele nos protege através dos cálculos do engenheiro. São as máscaras de Deus cuidando da cidade. Então, quando um trabalhador cristão trabalha honestamente, ele está buscando o shalom de Deus. Quando um empresário sério gera empregos, ou trata um cliente com dignidade, ou quando uma professora ensina com excelência, quando alguém provê justiça, serve as pessoas, cuida do bairro, ela está manifestando sinais do reino de Deus. Nós estamos trazendo o shalom de Deus à terra. Amanhã, você será enviado novamente para a sua rua, para a sua empresa, para o seu bairro, para a sua faculdade, para a sua família, para a sua vizinhança, para a sua obra, para o seu condomínio. Você está naquele lugar não é por acidente, por mais que muitas vezes nós achamos que seja. Deus te plantou ali. Tim Keller vai dizer que a igreja não deve ser um refúgio para as pessoas quererem fugir do mundo, mas um quartel-general de onde pessoas são enviadas para servir o mundo. E hoje é mais um dia em que Deus está enviando missionários urbanos para servir o mundo. Será que acreditamos verdadeiramente nisso? Com tudo isso que falamos até agora, será que nós acreditamos verdadeiramente que através da minha vida, através da sua vida, Deus pode trazer o shalom ao mundo? Deus pode trazer o shalom ao Rio de Janeiro? Deus pode trazer o shalom a Campo Grande? Porque essa é a nossa visão. Isso é o que pregamos. Isso é o que dizemos que acreditamos. Dizemos mesmo. Todo mundo que está aqui, que é membro da Igreja do Calvário, passou por aula ou por algum momento leu a visão da igreja, ou melhor, até você que não é membro, se você chegou aqui antes do início do culto, você ouviu um videozinho passando que está dizendo assim: nós acreditamos. É o futuro que nós acreditamos na igreja. Eu queria até ler esse texto que diz o que nós acreditamos como igreja. Mas melhor do que eu ler, porque esse texto já foi lido. Eu vou pedir para que a mídia passe essa visão da Igreja do Calvário. Eu quero que você analise, porque quando você fez parte da membresia, você disse que você acreditou exatamente nessa visão. E todo domingo nós repetimos ela antes do culto. Nós imaginamos o futuro. Nós imaginamos outro bairro. Nós imaginamos outra Zona Oeste. Imaginamos outro Rio de Janeiro. Imaginamos outra cidade. Não uma imaginação vazia ou etérea, mas encharcada de esperança e firmada na promessa valiosa do Evangelho, de que um dia Deus restaurará todas as coisas e estabelecerá o seu reino completamente. Nós não paramos de pensar. E se o shalom de Deus descesse sobre a cidade? E se a cidade de Deus se instalasse entre nós? Como seria? O que aconteceria se a justiça corresse como um rio e houvesse um ribeiro inesgotável
de retidão pelas ruas da Zona Oeste e, por fim, o Rio de Janeiro. O que acontecerá quando o Rio de Janeiro for chamado de Cidade do Senhor? Nós queremos encher nossos corações dessas imagens da nova criação. São elas que nos motivam. Porém, não queremos parar apenas nas imagens, mas representá-las aqui neste tempo que temos, sermos embaixadores deste reino. Isso não significa que a igreja estabelecerá o reino na terra, mas que ela terá ações que revelam que o reino de Deus é real e está por vir de forma completa. Manifestamos o reino para o bem da cidade. O reino que é a realidade, fonte e referência da reconciliação de Deus com o mundo. E cremos que essa é a ação profética da igreja, proclamar e encarnar o reino de Deus em todas as áreas da existência, até que o reino venha definitiva e finalmente. Nós não simulamos ou acreditamos em uma realidade ausente, mas queremos agir para que o mundo conheça a ação redentora restauradora do reino de Deus e veja os sinais, vislumbres concretos que apontam para um futuro restaurado. Amém. Você consegue ver e imaginar o Rio de Janeiro como a cidade de Deus? Conseguimos olhar com esses olhos? Conseguimos ter essa esperança? Porque se nós não temos essa esperança, não temos força para sair daqui fazendo nada. Está na nossa visão. Manifestamos o reino de Deus na cidade. Estamos manifestando? Ou será que é uma visão bonita no papel? Será que de alguma forma estamos encarnando isso? Estamos encarnando essa premissa, que não é a premissa da Igreja do Calvário. Não é a ideia que a Igreja do Calvário tirou da cabeça porque eles entenderam lá, de algum motivo, que isso é bonito. Isso é bíblico. É que o que Deus falou aqui para Jerusalém, para o povo de Israel, Deus está falando conosco. Busque a paz da cidade, manifestando o reino de Deus. No verso 7 do texto que lemos, na parte B, ele vai dizer assim: e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Isso é impressionante. Deus entrelaçou o destino do povo ao destino da cidade. Se a cidade sofre, o povo sofre. Se o saneamento básico dá errado e o povo começa a ficar doente, o povo de Deus vai ficar doente também e vai lotar o mesmo hospital. Se a cidade tem uma queda na arrecadação, tem uma queda financeira, o povo de Deus também vai passar necessidade. Deus atrelou isso. E muitas das vezes nós somos muito rápidos em reclamar da cidade. Ou não. Ou sou só eu? Que a gente para na nossa rodinha de amigos, no nosso café da tarde, no nosso almoço de domingo, e rapidamente nós falamos da violência, falamos da corrupção, da política, do bairro, do trânsito, da decadência moral. Somos rápidos para reclamar, mas somos muito, muito lentos para ajoelhar e orar pela cidade. Nós criticamos a cidade, mas não choramos pela cidade. Uma vez, o Movimento Lado Oeste, um projeto de missão urbana que nós tínhamos aqui em Campo Grande, antes de uma conferência de missão urbana, nós fizemos um vídeo e gravamos as pessoas e a pergunta era: quando você olha para a cidade, o que você vê? E tivemos várias respostas. Vemos pessoas confusas, vemos pessoas transitando, trânsito, caos, tristeza, várias outras coisas. Mas me marcou muito esse vídeo na época que a gente fez, porque no final do vídeo dizia assim, botou lá tudo que as pessoas diziam, vários cortes. E no final tinha uma escrita: Jesus olha para a cidade e vê ovelhas sem pastor. O que você, hoje, membro aqui da Igreja do Calvário, vê quando olha para a cidade? O que nós vemos quando passamos pelo trânsito de Campo Grande? Pelo calçadão lotado. Jesus olhou para Jerusalém e ele chorou. Jonas olhou para Nínive e desejou destruição.
Qual dos dois nós nos parecemos mais? Quando o trânsito te pega, quando alguém avança um sinal e quase bate no teu carro, quando alguém vai lá e para te pedir para comprar um lanche ou um doce no momento que você está lá comendo com a sua família, o que você deseja? Qual o seu olhar? Qual o seu coração? Será que o nosso coração é igual ao coração de Jesus, que olha para a cidade e chora pela cidade? Será que o nosso coração é que nem o coração de Jesus, que olha para a cidade e vê pessoas sem pastor? Ou o nosso coração realmente é que nem Jonas? Senhor, destrói, Senhor. Destrói. Eu não vejo a hora de estar no céu, porque eu não aguento mais esse povinho aí. Como se fôssemos diferentes, melhores, superiores. Não dizemos isso, mas vivemos como se fôssemos. Será que nós estamos orando pela cidade onde Deus nos colocou? Porque a verdade é que nós só oramos por aquilo que nós amamos. Então, uma boa forma de nós amarmos a nossa cidade é começarmos a orar por ela. Tenta só. Tenta diariamente orar pelo aquele político que você fala sempre mal dele. Tenta todo dia orar por ele. É impossível ter a mesma pessoa no seu coração, na sua oração todo dia, e você continuar desejando mal. E você continuar com ódio, com raiva. Não dá. Quando foi a última vez que de verdade nós paramos e oramos pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pela clínica da família, que a gente reclama que o atendimento é ruim, pela escola aqui do lado, que às vezes o nosso filho estuda, pela nossa vizinhança, pelos nossos governadores? Qual foi a última vez de verdade que oramos por isso? Será que nós amamos a cidade onde Deus nos inseriu, a ponto de interceder por ela? E aí você pode me perguntar, mas Marlon, como assim? Como amar uma cidade que me rejeita? Que rejeita tudo que eu amo, tudo que eu penso, todas as minhas primícias? Como fazer isso? E o que eu posso te responder é, eu também não sei como fazer. Eu sei para onde você deve olhar. Olha para Jesus. Jesus foi o grande exilado. Jesus também entrou numa cidade. Caminhando já para o final. Jesus entrou numa cidade. Ele caminhou pelas suas ruas. Ele viu multidões aflitas. Ele curou pessoas, serviu pessoas, chorou por Jerusalém. Jesus realmente saiu de uma cidade celestial e desceu aqui, para a cidade dos homens. Jesus não nos salvou à distância. Ele se encarnou. O Evangelho de João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente, ele se mudou para o bairro onde nós morávamos, para nos alcançar, por amor a você e a mim. Você saía do seu conforto por amor a alguém? Você sairia se Deus te mandasse? Se Deus falasse agora, nós estamos para plantar uma igreja lá no 32, lá no Antares, em uma cidade, em um bairro distante daqui, você sairia do seu conforto por amor a alguém? Jesus saiu do esplendor de sua glória, da cidade celestial, e mudou para o nosso bairro, para a nossa cidade, para a cidade dos homens. Jesus entrou no nosso caos, entrou na nossa Babilônia, e no final ele foi levado para fora da cidade. Ele não foi homenageado dentro da cidade. Ele não foi exaltado e honrado dentro da cidade. Ele foi morto fora dos portões da cidade. Jesus, o verdadeiro exilado, o verdadeiro rejeitado, abandonado. O livro de Hebreus vai dizer que Cristo sofreu fora da cidade. Ele foi expulso para que nós pudéssemos ser recebidos. Ele sofreu a nossa guerra para nos dar o verdadeiro shalom. O homem que trouxe o shalom, o Deus que se manifestou, o shalom em pessoa, foi crucificado em nosso lugar. Talvez eu e você estejamos tentando procurar paz na política, no dinheiro, no sucesso, no prazer, no reconhecimento. Mas a Babilônia nunca consegue entregar o que promete.
A cidade terrena promete identidade, mas produz ansiedade. Promete liberdade, mas produz vazio. Promete satisfação, mas continua deixando pessoas cansadas e sem esperança. Jesus pode, essa noite, nos dar o verdadeiro shalom. E ao recebermos o shalom dele, estamos cheios da paz que só ele pode nos dar, nós podemos levar isso ao mundo, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao lugar onde Deus nos inseriu. Para você que é um cristão, que está aqui essa noite, a palavra de Deus para a sua vida é: pare de enxergar a cidade como sua inimiga. Veja como um campo missionário. Você foi enviado por Deus. Amanhã, quando você sair daqui, como o pastor Alex sempre diz quando finalizar, ele vai dizer de novo que hoje é ele que vai finalizar o culto. Você vai ser enviado para o seu trabalho, para a sua família, para a sua rua, para o seu bairro. Lá será o seu campo missionário. Você é um enviado de Deus para a cidade. E se você ama a Cristo, e se Jesus é tudo para você, você desejará que a cidade o conheça também. É como se nós olhássemos para o mundo e o mundo estivesse doente. O mundo tivesse todo mundo cansado. Imagine que o mundo estivesse com uma doença terminal. Eles estão com câncer, eles estão com alguma coisa que você sabe que eles vão morrer. Eles estão condenados. Mas você, eu, de alguma forma, temos um medicamento aqui no bolso que dá a cura para isso. Nós temos a solução no nosso bolso. E nós estamos olhando o mundo, indo para o inferno. E o que nós fazemos? Guardamos o remédio para nós. Nós olhamos para o mundo e não sentimos nada. E a gente olha assim, a gente para pensar naquela pessoa que a gente vai ver no centro de Campo Grande. Mas nós não sentimos nada pelo nosso parente. Temos pai, mãe, filhos, filhas, tios, tias, irmãos, vós, netos que estão indo para o inferno, que estão condenados à morte. Nós temos a solução, nós temos o remédio, nós temos o shalom de Deus e guardamos para nós. A palavra de Deus para nós essa noite é: procure a paz na cidade. Entregue aquilo que não é seu, mas que Deus te deu. Deus te entregou para que você distribuísse a cidade. Não retenha aquilo que é de Deus. Para quem ainda não entregou a sua vida a Jesus, existe um vazio dentro de você que cidade nenhuma consegue perceber. Nenhuma cidade vai preencher isso. Mas Jesus veio a nós, o grande exilado, o Cristo rejeitado, para trazer você de volta a Deus. Entregue sua vida essa noite a Ele. A paz que você procura em tantas coisas não está no trabalho, não está no dinheiro, não está na família, não está no corpo, não está no sucesso, não está em nada. A paz que você procura está em uma pessoa, em um homem, Jesus Cristo. Ele está sendo apresentado mais uma vez essa noite para você. Entregue sua vida a Ele. A nossa esperança não é fugir da cidade, mas ver a nossa cidade sendo transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que nós possamos manifestar o reino de Deus para a paz da cidade. E possamos um dia declarar: o Rio de Janeiro é do Senhor. Campo Grande é do Senhor. Isso tem que estar latente no nosso coração. Nós teremos agora um momento de reflexão, um momento de oração silenciosa. Não ore por você, não. Ore pela cidade. Olhe além da sua necessidade. Esse momento agora, abaixe a cabeça e se você for pedir alguma coisa por você, peça para que Deus te dê mais amor pela cidade. Não se preocupe como é que vai ser teu dia amanhã. Se preocupe se você vai levar o shalom de Deus amanhã para alguém. Que isso seja a nossa missão essa semana. Que o Senhor nos abençoe.